Eu estava preparando, pensando como abordar aqui o assunto hoje. Um artigo me chamou a atenção. O artigo era sobre... Tinha logo na parte de cima do artigo a foto de uma borboleta. E a ideia, o título do artigo era Desfiguração e Transfiguração. Desfiguração e Transfiguração. E ele estava usando a borboleta para mostrar o que é essa ideia da metamorfose que acontece de uma lagarta para uma borboleta, de uma lagarta feia e asquerosa muitas vezes para uma borboleta linda, leve e cheia de cores, atraente. No artigo ele estava mostrando que Jesus é o grande personagem da Páscoa. Lagarta e borboleta. Quer dizer, Jesus é a borboleta que virou lagarta. E depois voltou a ser borboleta. Conforme você viu na peça aqui, não foi? Você entendeu? E o texto bíblico que nos faz ver isso muito bem é Filipenses capítulo 2. Eu quero que você abra lá. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Falando sobre Jesus, no versículo anterior, aí ele começa dizendo: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nosso Deus, abençoa-nos, abre o nosso entendimento, tem misericórdia de nós, Senhor, e fala ao nosso coração pelo Teu Espírito, convence-nos da verdade da Tua Palavra, provoca mudanças significativas na nossa vida, Senhor. Como precisamos. E mais uma vez, Jesus, transforme-nos de lagartas em borboletas. Crie em nós a esperança da eternidade de novo. Fala ao nosso coração, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No plano eterno de Deus, que é registrado nas Escrituras, que foi revelado para nós, pelo menos parte dele, Jesus tornou-se homem, no texto aí. E o texto diz que ele se tornou servo. E um termo mais forte ainda, que faz uma identidade conosco, com a história lá da borboleta, é o texto de Salmo 22, no versículo 6. Ele diz o seguinte:
Salmo 22, 6. Uma referência a Jesus, ele diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O Salmo 22 é um dos salmos messiânicos, que apresenta vários pontos de identidade com Jesus. E eu tenho que lembrar que o Salmo 22, como a gente falou hoje de manhã, foi escrito 1000 anos antes de Cristo por Davi. Então, há uma referência já à pessoa de Jesus como um verme, talvez uma lagarta. Jesus se tornou isso no nosso lugar, para transformar, não ele, mas para transformar a gente em borboleta. Jesus já é o que há de mais belo, mais santo, mais puro. Jesus tornou-se homem, verme, segundo Davi, para que nós tivéssemos a chance de ganhar asas. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa ideia de desfiguração e de transfiguração. A desfiguração é o drama do esvaziamento de Cristo. Segundo o texto que a gente leu lá em Filipenses, esse vai ser o nosso texto base, então se você deixa marcado aí Filipenses 2, no primeiro versículo, ele diz, versículo 6 que nós lemos: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, Jesus não se agarrou ao seu privilégio de estar no trono ao lado de Deus, num lugar de honra, de comando. Jesus não se agarrou a isso, ao contrário, ele abriu mão, esvaziou-se da sua eternidade, da sua santidade, de muitas coisas para viver aqui conosco. Na verdade, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus tinha um propósito maior para vir aqui. Jesus tinha uma razão maior para vir aqui. E a razão maior era a alegria que Deus tinha proposto a ele. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa alegria daqui a pouco. Por isso ele enfrentou a cruz. Então, nesse texto aqui de Filipenses 2, Jesus abriu mão da sua condição de Deus para estar aqui. No versículo 7 diz que ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus tornou-se verme, assumiu a nossa identidade, como você viu na encenação aqui. Assumiu a identidade daquele que merecia o castigo. Jesus assumiu a nossa identidade e humilhou-se até a morte, no verso 8. Humilhou-se até a morte, morte de cruz. Isto é, Jesus desfigurou-se por nós. Mas não parou aí, não é? O texto não parou aí. Nos versículos 9 a 11, a gente vê a transfiguração. A gente vê a razão do porquê Jesus humilhou-se até a morte, morte de cruz. Dos versículos 9 a 11, a gente vê a glória da exaltação.
Aquele mesmo texto de Hebreus que eu citei no capítulo 12, começa dizendo que Ele, Jesus, é o autor e consumador da fé. E hoje, Ele está assentado à direita do trono de Deus. Aqui, no versículo 9 de Filipenses 2, ele diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. No versículo 10, a fim de que todo joelho se dobre perante Ele. E no versículo 11, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Desfiguração, transfiguração. Essa metamorfose, caracterizada pela borboleta, ilustrada pela borboleta e vivida por Jesus, foi prometida no Velho Testamento. Eu citei para vocês Salmo 22, eu quero voltar lá e ler alguns textos ali do Salmo 22, alguns versículos isolados, que mostram um pouquinho de que essa transformação foi prometida no Velho Testamento. Então, 1000 anos antes de Cristo viver entre nós, essa história já estava prometida. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, por que me desamparaste? Desamparo. Verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. A zombaria, o desprezo. Verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. A crucificação prometida 1000 anos antes de Cristo. Essa humilhação, ou essa desfiguração do Cristo, foi prometida juntamente com a transfiguração. No mesmo Salmo, versículo 29, a gente lê: todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Isso é a sua glória. Isso é a sua transfiguração. O salmista, 1000 anos antes de Cristo, preveu a sua desfiguração e a sua transfiguração. Que ele seria humilhado e depois seria exaltado. 300 anos depois, o profeta Isaías, num texto bastante conhecido nosso, no capítulo 53, fez a mesma coisa. Isaías 53. Apenas alguns versículos. É duro ler alguns versículos aqui. Verso 2. Isaías 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então a gente está vendo aqui um Jesus desfigurado. Nenhuma beleza havia nele. Não havia nada atraente nele. Jesus estava sendo desfigurado, verme, lagarto. Era esse o Jesus, é esse o Jesus da cruz.
3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Desprezo de novo. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, esmagado por causa do nosso pecado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Novamente a gente vê a ideia aí da crucificação, traspassado pelo nosso pecado. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A justiça de Deus foi aplicada a ele. Ele colocou-se no nosso lugar, no lugar daqueles que nele confiam. Jesus assumiu o nosso pecado. E verso 7, para fechar. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus foi voluntariamente. Essa era a sua missão. Quando Jesus deixou a glória, ele sabia que a sua missão era a cruz, era a desfiguração. E não foi fácil enfrentar a cruz. Se você tem lido os evangelhos, você sabe disso. A cruz sempre foi um desafio para Jesus. Ele sempre mirou a cruz como alvo da sua vida, sua missão aqui. Mas nunca foi fácil. Especialmente quando ela estava se aproximando. Mas Jesus jamais deixou de cumprir a missão que Deus havia determinado. Por quê? O próprio Isaías, no capítulo anterior, finalzinho do capítulo 52, versículo 13, diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Elevado, exaltado e muito sublime. Esse servo sofredor sabia que ele ia se tornar senhor de muitos. Não, senhor de todos. Senhor de muitos que se submetem voluntariamente, e senhor de todos, porque todo joelho se dobrará perante ele, diz Filipenses 2. Quer queira, quer não. Então, essa transformação, essa metamorfose, essa mudança daquele Jesus desfigurado para aquele Jesus transfigurado, foi prometida no Velho Testamento, anos, muitos anos, centenas de anos antes de Cristo. Essa metamorfose, essa transformação foi concretizada no Novo Testamento. As vestes vermelhas de sangue tornaram-se mais alvas do que a neve, mais brancas do que a luz. A sua cruz tornou-se a sua coroa. Da paixão e morte para a ressurreição e a vida eterna. Da descida ao inferno para a subida aos mais altos céus. A exaltação de Jesus é tão certa como a sua humilhação. Essa transfiguração ou transformação é o que nos sustenta durante a desfiguração. Foi assim com o Messias.
durante o processo em que ele estava sendo esmagado por nós, o que o mantinha firme no seu propósito era a certeza da exaltação futura. Isso não permitia que ele desistisse do caminho. Eu quero terminar com vocês lendo um texto de Lucas, capítulo 9, que é o texto da transfiguração. Domingo passado eu estava lá em Catolé do Zé Ferreira e preguei no texto paralelo a esse. E essa expressão aqui me chamou muita atenção. E eu quero terminar encerrar a mensagem com essa afirmação. Lucas 9, a partir do verso 28. Eu vou ler essa história, talvez alguns não sejam familiarizados com ela, para você saber. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Esses 3, somente os 3, tiveram um lampejo, um vislumbre. Um pouquinho do véu se levantou da eternidade. Eles viram um pouquinho do que seria o Jesus transfigurado, o Jesus exaltado. E eles se encantaram naquele momento, a ponto de dizerem besteira. Falaram quando deviam ficar calados. Agora, você notou aí no texto por que aconteceu aquele momento de transfiguração? Porque Moisés, o modelo da lei, e Elias, o modelo dos profetas, isto é, toda a Escritura, estavam representados ali naqueles 2 nomes. Por que eles apareceram a Cristo daquela forma? O texto diz aí por quê. Verso 31. Falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Falavam da sua morte, que ele estava para enfrentar em Jerusalém. Jesus teve uma visão marcante da sua desfiguração completa na cruz, mas com um olhar mais adiante. Era aquele momento ali que significava: é isso que você vai se tornar. A visão da glória eterna é o que nos sustenta para enfrentar a humilhação do presente. Foi assim com o Filho de Deus, e é assim com os discípulos de Jesus. Pelo menos deveria ser assim. Desfrutar da glória futura foi o grande encorajamento no caminho da cruz.
E nós, o quanto nós, lagartos, vermes, precisamos desse encorajamento até a transfiguração. O quanto nós precisamos dessa visão, mesmo desse vislumbre rápido do que vai ser. Desfiguração, transfiguração fazem parte da história do nosso Senhor, do nosso Salvador. E Ele nos convidou a seguir seus passos. Quero contar para vocês só uma... Quero contar para vocês só uma... Talvez um desses vislumbres que a gente ouve e nos traz esperança. Um colega que trabalhou conosco na missão, lá em Roraima, no mesmo posto que eu trabalhei, ele disse de uma jovem indígena que durante toda a vida nunca ligou para a pregação do Evangelho. Os missionários já estavam lá trabalhando naquela aldeia e ela nunca ligou. Tinha uma vida bastante promíscua e tal, como a maioria. E ela nunca vinha aos cultos, não escutava as mensagens. Mas ela acabou adoecendo gravemente em pouco tempo. Aí quiseram transportá-la para Boa Vista, a capital, para tratamento. Ela não quis, a família não quis deixar, porque achavam que ela estava morrendo e ela estava mesmo. E numa das poucas visitas que esse missionário Milton fez para ela, quando ele começou a falar para ela sobre Jesus, o amor de Deus, que Jesus queria estar com ela, ela falou: não, eu já conheço Ele. Não é Jesus que está sentado à direita de Deus? Aí na hora o missionário levou um choque, porque essa moça nunca tinha ouvido que Jesus estava sentado à destra de Deus. Então, de alguma forma, Deus revelou algo para aquela moça nos seus últimos momentos. Isso é o que eu chamo de um vislumbre da eternidade. A palavra de Deus nos fala isso. Eu não preciso de uma visão para ver Jesus assentado à destra de Deus. Eu preciso de fé. Fé na palavra de Deus, porque Deus já disse. Eu já sei disso e você também, se não sabia, já sabe. Agora, saber e crer é diferente. Saber e confiar é diferente. Você confia na transfiguração do Mestre. Você confia na transfiguração dos discípulos do Mestre. Isso te traz esperança. Isso te traz ânimo para enfrentar as dificuldades, os momentos difíceis. Jesus nos convidou a seguir os seus passos. E Ele nunca falou que ia ser fácil. Jesus teve escolhas. E Ele escolheu tornar-se homem, lagarto, verme. Nós não tínhamos escolha. Mas Ele abriu-nos um novo caminho, uma porta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não tínhamos escolha, mas Jesus abriu um caminho, um novo e vivo caminho. Ele,
Jesus é o caminho. E ele disse: não há outro. Você quer chegar ao Pai? É o caminho da desfiguração, para chegar à transfiguração, à exaltação. Eu quero te convidar a enxergar a eternidade, a promessa de Deus. Jesus quer te levar a ser um com Ele. Mas para isso, certamente você vai ter que passar por um processo doloroso de transformação. Esse é o negar a si mesmo e tomar a cruz. Isso é a desfiguração. Para que depois a gente possa desfrutar da glória eterna que Jesus já goza junto ao Pai. O nosso convite hoje é para que você olhe para a exaltação, encha-se de fé e enfrente a desfiguração, o tomar a cruz, o andar pelo caminho, seguir os passos do Mestre, seguir os passos de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, ensina-nos a crer nas promessas da Tua Palavra. Ensina-nos a confiar nas Escrituras que proferiram tantos anos antes aquilo tudo que aconteceria e aconteceu com Jesus.